Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo uma questão relativamente ao triângulo Pascal, uma questão que foi então retirada de uma proposta de teste intermédio do meu amigo José Carlos Pereira. Podem então, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para consultarem então o site do meu amigo José Carlos, porque o José desenvolveu então algumas propostas de testes intermédios já para vocês poderem usufruir eh, desses mesmos testes com o objetivo de prepararem-se adequadamente para o próximo teste intermédio que é já daqui a poucas semanas. Vejam então a descrição do vídeo, que está lá o link para acederem então ao website do José e terão então acesso, o acesso é livre, terão acesso então a propostas de teste intermédio, já contemplando então a situação da mobilização de conteúdos de geometria. Façam mesmo essa visita porque penso que vos ajudará bastante na preparação do teste intermédio. Bem, a questão incide então no triângulo de Pascal, é uma questão um pouco mais complexa do que o normal. Seja então x um número real, quantas soluções tem a equação que vemos aqui? É uma equação que à partida vocês podem achar nada simpática. Será combinações x quadrado x a x menos combinações x quadrado mais 1, 49 menos x igual a menos combinações x quadrado x mais 1. Vamos ter então que aqui escolher qual das opções é uma questão de escolha múltipla. Esta equação terá uma, duas, três ou quatro soluções. Minha estratégia será então, vou resolver a equação e vou determinar o número de soluções e depois aí darei então a resposta. A equação é a seguinte, combinações x quadrado x a x menos combinações de x quadrado mais 1, 49 menos x igual a menos combinações de x quadrado x mais 1. Bem, vocês devem estar a olhar para isto e a pensar, uau, que comboio que aqui vai, como é que eu vou sair deste filme? Bem, isto é mais fácil do que aquilo que parece, desde que vocês tenham um olho clínico, digamos, e que reparem em alguns pormenores. Por exemplo, isto, neste caso aqui onde temos combinações x quadrado, eu tenho aqui x quadrado. E deste lado também tenho x quadrado. Então isto sugere-me que estes dois elementos pertencem exatamente à mesma linha. Depois tenho aqui um x, a nível da posição do elemento, e tenho aqui um x mais 1. Bem, então sei que estes elementos, além de pertencerem à mesma linha, são elementos consecutivos. E estou a ver também aqui este elemento, que é exatamente x quadrado mais 1. E isto diz-me então que estou na linha seguinte a esta linha do x quadrado. E começo a pensar então que existe uma propriedade que me diz que a soma de dois elementos consecutivos de uma linha é sempre igual ao elemento da linha seguinte que fica então por baixo destes dois. Okay? Sendo assim, então eu vou manipular esta equação de forma exatamente a obter exatamente essa situação. Vou tentar então escrever a soma deste com este, que será exatamente trocá-los aqui de membro e ficarei com isso. Por exemplo, se eu passar aqui este termo, vou então passar aqui este termo para o segundo membro, ele fica positivo e este termo passará então para o primeiro membro e fica também positivo, porque aqui era negativo. Obtenho a seguinte equivalência. Isto é equivalente então a ter combinações de x quadrado, fazendo grupos de x, mais combinações de x quadrado, x mais 1. Isto é exatamente igual a combinações de x quadrado mais 1, 49 menos x. E repara exatamente que, neste caso, eu tenho a soma de dois elementos consecutivos do triângulo de Pascal. Ou seja, o triângulo Pascal, se vocês estão recordados, escreve-se exatamente assim, na linha 0, 1, na linha 1, 1, depois 1. Eu somo estes dois, 1 mais 1 dá 2, 1, vou escrever mais uma, 1, 3, 3, 1. Isto seria um exemplo da linha de Pascal, por exemplo, 1 mais 2 dá exatamente este número abaixo, 2 mais 1, que são estes dois elementos consecutivos, dá exatamente o elemento da linha abaixo, e por aí construir um triângulo Pascal. Podem também olhar para o triângulo Pascal e escrever os valores a nível de combinações. Teriam aqui então combinações 0, 0 a 0, sendo este 0 exatamente o número da linha onde eu me encontro e exatamente este valor aqui, a posição do elemento. Na linha abaixo seria então combinações de 1, passa da linha 0 para a linha 1, primeira posição 0 e depois, obviamente, a posição 1.
Em baixo, combinações de 2, 0 a 0. Depois, combinações de 2, 1 a 1. E depois, obviamente, combinações de 2, 2 a 2. Este 2 vai-me dar a linha exatamente onde eu estou. E estes valores têm exatamente a ver com a posição. Bem, agora o que eu pretendo analisar para vocês perceberem o que é que eu vou fazer aqui neste caso. Reparem, quando têm isto, combinações de 1, 0 a 0, mais combinações de 1 a 1, isto dá exatamente combinações de 2, 1 a 1. Ou seja, a soma de dois elementos consecutivos de uma linha de Pascal dá exatamente o elemento que está na linha imediatamente abaixo deles. Então, eu ter isto, combinações x quadrado x a x, mais combinações x quadrado x mais 1, isto é equivalente, aplicando então aqui a propriedade da soma de dois elementos consecutivos, então eu estarei na linha x quadrado mais 1, avança então uma linha, e depois a posição é sempre dada a posição do segundo elemento. Porquê? Porque a segunda linha terá então mais um elemento do que a linha anterior. E começando no 0, então o elemento que fica abaixo, como podem visualizar aqui, posição 0, posição 1, se eu adicionar a posição, ou seja, o P da combinação, será exatamente igual à posição do segundo elemento que eu somo. Sendo assim, ficava então isto é exatamente igual a ter combinações x quadrado mais 1, x mais 1. E isto há de ser exatamente igual a combinações de x quadrado mais 1, 49 menos x. Pronto, e isto começa a ficar assim um pouco mais simpático. Mas ainda está longe de estar resolvido. Bem, agora tenho aqui dois elementos. E estes dois elementos são elementos da mesma linha. Né? Estamos aqui na mesma linha, que é x quadrado mais 1, e esta é x quadrado mais 1. E agora podemos pensar, bem, quais são as hipóteses para dois elementos da mesma linha serem idênticos? Terei aqui dois casos. Vou avançar aqui no slide. Por isso é que a equação terá duas soluções. Que eu tenho aqui exatamente dois casos. Deixa-me só avançar aqui. Terei então combinações de x quadrado mais 1. E depois aqui tenho x mais 1, se não estou em erro. Exato, x mais 1. X mais 1. Isto será igual a combinações de x quadrado mais 1, 49 menos x. Ok, para isto ser igual, eu tenho aqui dois casos. Tenho aqui um primeiro caso, onde vou dizer que para esses elementos serem iguais, estaremos a falar então do mesmo elemento. Podemos estar a falar do mesmo elemento. Sendo assim, para dois elementos de uma linha de Pascal serem exatamente iguais, eu posso pensar que estamos a falar do mesmo elemento. E para estarmos a falar do mesmo elemento, então a posição tem que ser a mesma. Então, eu daqui para isto ser verdade, então eu posso tirar aqui a conclusão que x mais 1 terá que ser igual então a 49 menos x. E daqui vai saltar uma solução da equação. Isto será então equivalente, o x passa para lá, passa para o primeiro membro, mais 1 para o segundo, fica então com 2x igual a 48. E isto é equivalente a dizer que x é igual a 24. Ok, uma solução está encontrada. Mas agora reparem numa coisa. Isto não é o único caso onde eu teria uma situação deste tipo, onde eu tenho dois elementos iguais. Se vocês conhecerem o triângulo Pascal, sabem que o triângulo Pascal existe a propriedade da simetria, que é, por exemplo, o triângulo Pascal pode ser dividido ao meio em exatamente, digamos, dois triângulos geometricamente iguais. Digamos, podíamos interpretar isso geometricamente dessa forma. O que teremos na prática é o seguinte. Temos aqui um 1, temos aqui 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. O que podemos concluir é que exatamente os elementos da linha de Pascal nos extremos opostos são sempre iguais. Ou seja, 1 igual a 1. O primeiro é igual ao último. Aqui o primeiro continua a ser igual ao último. Aqui o primeiro é igual ao último e o segundo é exatamente idêntico ao penúltimo. Cá está a história da simetria do triângulo Pascal. Mas agora, olhando para esta equação, talvez tenham alguma dificuldade em perceber como é que vamos perceber quais são os elementos que são simétricos, que são exatamente iguais, mas estão em posições simétricas no triângulo Pascal. Para vocês compreenderem melhor isto, eu vou-vos desenhar aqui uma linha do triângulo Pascal, mas a nível de combinações, e já estou aqui a avaliar uma segunda solução, podendo até dar duas soluções, neste caso, vamos ver o que é que dá.
Estou aqui então a abordar o conceito de simetria no triângulo Pascal. Os elementos nos extremos opostos são iguais. Sendo assim, à partida, terei aqui outra solução, onde estes elementos, estes dois, este é simétrico relativamente aqui ao eixo do meio da linha do eixo da linha do triângulo Pascal, eles serão idênticos. Agora, como é que eu vou perceber isso? Eu vou desenhar aqui uma linha, ou seja, vou transformar isto num exemplo mais simples e vou escrever, por exemplo, a linha 5 do triângulo Pascal. Mas vou escrever essa linha através das combinações, e então teria combinações de 5, 0 a 0, depois combinações de 5, 1 a 1, combinações de 5, 2 a 2, combinações de 5, 3 a 3, combinações de 5, 4 a 4 e combinações de 5, 5 a 5. Apelando então à propriedade da simetria, eu sei que o primeiro elemento é exatamente igual ao último. Sei ainda que o segundo elemento é exatamente igual ao penúltimo elemento. E sei ainda que o terceiro elemento, que será exatamente este elemento aqui, o terceiro, ele é exatamente igual ao antepenúltimo, ou seja, o terceiro a contar do princípio é igual ao terceiro ao contar do fim. Agora, o que eu pretendo aqui é que vocês encontrem exatamente este padrão. Nestes dois elementos que são idênticos, que estão nos opostos, o primeiro e o último, quero que reparem exatamente aqui na posição 0 e na posição 5. E que se somarem estas duas posições, ou seja, 0 mais 5, isto dá exatamente 5, sendo este 5 a linha, ou melhor dizendo, o número da linha do triângulo Pascal. Reparem aqui se eu adicionar a posição do segundo elemento com a posição do último. Teria então o quê? 1 mais 4, que é igual a 5, ou seja, estou na linha 5. Adicionei as duas posições, o resultado obtido é 5, que é exatamente o número da linha onde eu estou. Se adicionar a posição destes dois elementos aqui a laranja, que também são exatamente iguais, porque estão em posições simétricas, 2 mais 3 dá exatamente 5. Ou seja, vocês estão a visualizar aqui um padrão que para termos os elementos iguais a nível disto da simetria, se eu adicionar o valor das suas posições, eu obtenho exatamente o número da linha onde estou. E é exatamente esta relação que me vai deixar, de certa forma, obter a outra ou as outras soluções. Vamos ver. Terei então aqui combinações de x² mais 1, isto a x mais 1, exatamente igual a combinações de x² mais 1, 49 menos x. Apelando então a este padrão que puderam visualizar através da escrita, por exemplo, da linha 5, e se escrevessem outra linha qualquer, o padrão será visualizado, o mesmo padrão. Eu daqui, para então obter a identidade a nível de elementos simétricos, o que eu vou adicionar é estas duas posições e o resultado terá que ser então o número da linha onde estou. E é daqui que vai sair a outra equação que vai gerar mais soluções. Vou dizer então que x mais 1, apelando então a isto tudo que disse, x mais 1, que será a posição deste elemento mais a posição deste, ou seja, 49 mais x, isto terá que dar então o número da linha onde eu estou, ou seja, x² mais 1. Resolvendo agora esta equação, em ordem a x, como é óbvio, o x corta com o menos x, simplifica que dava 0, 1 mais 49 dá exatamente 50, né? Isto seria equivalente a terem 50 igual a x² mais 1, o que ainda será equivalente a ter x² e 50 menos 1 são 49. Daqui o x dá então mais ou menos a raiz de 49, o que isto me diz que eu vou ter duas soluções, onde o x é exatamente raiz de 49, que é 7, ou o x será então menos 7. Há muitas pessoas que veem esta solução negativa e cortam logo. Neste caso é verdade. É verdade porquê? Porque se eu substituo aqui o x por menos 7, eu aqui teria, por exemplo, combinações de x² mais 1 na posição menos 6. E isso não existe. Então este menos 7 não fará sentido, digamos, no domínio da equação onde estamos a trabalhar. Mas nem sempre esta solução negativa ou uma solução negativa tem exatamente essa implicação. Imagina que eu tinha combinações de x² mais 1 e depois tinha aqui 70, ou melhor, 3x mais 10. Imaginem que tinha isto.
O x, neste caso, podia ser menos 7, não havia problema nenhum. É que não havia mesmo problema nenhum. Eu substituindo aqui o x, eu ficava com menos 7 ao quadrado, que dava 49, mais 1 dava 50. E substituindo aqui na posição, ficava 7, ou melhor, menos 7 mais 10, que dava 3. Este é um valor claramente que podia ser utilizado. Por isso, cuidado quando vocês riscam logo a solução negativa baseados apenas por ser exatamente negativa. É preciso ter cuidado. Depois, obviamente, teriam que verificar o menos 7 em todos os casos. E só se fosse possível, em todos os casos onde eu tivesse x, aí tudo bem. Mas neste caso, realmente, o menos 7 está fora do contexto da equação. Então, a solução que daqui advém é exatamente x igual a c. Sendo assim, as soluções seriam exatamente o tal 24 que foi encontrado no início e depois a segunda solução que seria exatamente 7. Sendo assim a resposta, então é a resposta B. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. Este, concordo, não seria assim um exercício muito acessível do triângulo Pascal, mas as propriedades nunca mudam, são sempre as mesmas. O contexto pode mudar. Vocês o que têm que ter atenção é exatamente aos pormenores, ok? Olhar bem para isto, vem aqui um x quadrado, vem aqui outro x quadrado, estamos a falar da mesma linha, x e x mais 1, posições consecutivas, x quadrado mais 1, exatamente a linha a seguir, e estas propriedades são sempre as mesmas que são utilizadas. Obviamente, olhando para aqui, ficamos um bocado apreensivos, mas no fundo, analisando isto a fundo, estão sempre a bater nas mesmas teclas, ok? Bem, não se esqueçam então de visitar o site do meu amigo José. Sem dúvida recomendo a resolução destas propostas, porque o nível de dificuldade é mesmo muito bom. É sem dúvida um excelente treino. Fiquem todos bem. Um grande abraço.